Bem-vindo ao Decifrando Finanças. O Efeito Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida é a biografia definitiva de Warren Buffett, um dos mais bem-sucedidos investidores e empresários da história. Ele traça a sua vida desde a infância, onde demonstrou uma estranha obsessão por números e um desejo incansável de independência, até a sua ascensão como chefe da Berkshire Hathaway, um conglomerado diversificado que se tornou um símbolo do investimento a longo prazo. A metáfora central da bola de neve representa o efeito de capitalização do conhecimento, da riqueza e da reputação que Buffett construiu ao longo da vida. É uma história não apenas sobre dinheiro, mas sobre os princípios, hábitos e relações que definiram a sua vida e a sua carreira. Capítulo 1. A versão menos graciosa / Sun Valley. Este capítulo apresenta Warren na Conferência de Sun Valley em 1999, um encontro de gigantes da comunicação social e da tecnologia organizado pela Allen & Co. É apresentado como um emblema do velho paradigma num mundo cativado pela internet e por um novo paradigma de avaliação de negócios. Apesar da sua imensa riqueza e de um jato privado que pertence à sua empresa, Buffett exibe um comportamento humilde e simples, carregando a sua própria mala e chegando num carro que ele próprio conduziu. O capítulo prepara o terreno para um discurso principal em que Buffett desafiaria as avaliações inflacionadas do boom tecnológico, prevendo uma crise. Também partilha uma regra pessoal com a autora. Alice, sempre que a minha versão for diferente da de outra pessoa, use a versão menos lisonjeira. Principais lições. A humildade de Buffett é uma ferramenta poderosa e desarmante na sua persona pública. Ele vê o investimento como um negócio de vida, e a sua aparência física e hábitos previsíveis refletem um foco no que considera essencial, não na ostentação. O contraste entre sua imagem pública como um homem simples e sua complexa vida pessoal e perspicácia para os negócios cria intriga. Aplicação no dia a dia. Abrace a humildade e a autenticidade. Evite tentar projetar uma imagem que não seja genuína. Concentre-se na substância em vez da aparência. Uma reputação de honestidade e um conjunto consistente de princípios podem ser mais valiosos do que a popularidade a curto prazo. Capítulo 2. Sun Valley / a versão menos graciosa, continuação. Este capítulo aprofunda os detalhes do famoso discurso de Buffett em Sun Valley em 1999. Numa sala cheia de gurus da tecnologia e sares da internet, Buffett fez um discurso que foi um tour de force e a sua primeira previsão do mercado em 30 anos. Ele utilizou exemplos históricos de tecnologias revolucionárias, como o automóvel e o avião, para mostrar que, embora estas inovações tenham transformado o mundo, muitas vezes não enriqueceram os investidores. Argumentou que um novo paradigma para avaliar ações com base em projeções, em vez da capacidade de uma empresa de ganhar dinheiro vivo, era bobo. Ele usou a história de um prospector de petróleo a perfurar para obter petróleo no inferno para ilustrar como as pessoas são propensas a seguir rumores e a mentalidade de manada no mercado de ações. Principais lições. O valor intrínseco de um negócio é o que realmente importa, não a especulação do mercado ou um novo paradigma que desafia os princípios econômicos fundamentais. A filosofia de investimento de Buffett baseia-se em uma profunda compreensão da história dos negócios e no fato de que as ações representam empresas reais e não apenas fichas num cassino. Ele alertou contra o fator da ganância e a irracionalidade que impulsiona as bolhas no mercado. Ele afirmou que a humildade desarma e que o sucesso de uma empresa não é garantido pela inovação do seu setor. Aplicação no dia a dia. Baseie sempre as suas decisões de investimento na capacidade de uma empresa gerar dinheiro e não no entusiasmo ou em tendências passageiras. Estude a história para compreender os padrões dos ciclos do mercado e do comportamento humano. Antes de investir numa tecnologia nova e entusiasmante, considere se a empresa tem um caminho claro para a rentabilidade. Não tenha medo de ter uma visão contrária se os seus fatos e raciocínio o apoiarem. Capítulo 3. Criaturas de hábito. Este capítulo apresenta o parceiro de longa data de Warren, Charlie Munger, e explora as filosofias core que os uniram. Munger, um intelectual que via os negócios como um quebra-cabeças, cunhou a frase "inverta, sempre inverta", para abordar a resolução de problemas, considerando o oposto do que se quer alcançar. Warren, tal como Munger, tinha um impulso para pregar e via sua empresa, a Berkshire Hathaway, como uma empresa didática para ensinar suas crenças.
Ambos os homens partilhavam a crença na racionalidade e na honestidade como as maiores virtudes. Um conceito-chave é o cartão de pontuação interno de Warren Buffett versus o cartão de pontuação externo. O cartão de pontuação interno enfatiza fazer o que é certo e ser fiel aos seus próprios princípios, independentemente da opinião pública, uma característica que Warren admirava em seu pai. Principais lições: o poder da inversão. Ao estudar por que as empresas falham, pode aprender as regras do sucesso. O círculo de competência de Buffett significa manter-se dentro dos limites do que se compreende verdadeiramente. O cartão de pontuação interno é um guia crítico para a tomada de decisões, dando prioridade à integridade e aos valores pessoais, em detrimento da validação externa. Aplicação no dia a dia. Quando confrontado com uma decisão difícil, pergunte-se: o que é que preciso de evitar para ter sucesso? Cultive um sentido interno do que é certo e errado, e tome decisões com base nessa bússola interna, em vez de procurar aprovação externa. Conheça os seus pontos fortes e limitações, e concentre seus esforços em áreas onde tem uma verdadeira vantagem. Capítulo 4. Warren, o que se passa? Este capítulo foca-se na reação do mercado à postura contrária de Buffett durante a bolha da internet. Enquanto as ações de tecnologia disparavam, as ações de Berkshire Hathaway, BRK, definhavam, levando os especialistas financeiros a ridicularizar Buffett como um ex-investidor de sucesso. O mercado, impulsionado pela especulação, avaliou uma empresa que perdia dinheiro, como a eToys, acima de uma empresa lucrativa, como a Toys R Us. Apesar da intensa pressão e de uma enxurrada de notícias negativas, o cartão de pontuação interno de Buffett impediu de vacilar. Ele via suas ações como a sua pintura e acreditava que o seu verdadeiro valor acabaria por ser reconhecido pela máquina de pesagem do mercado, e não pela máquina de votação de curto prazo da opinião pública. Principais lições: o verdadeiro valor é determinado pelos fundamentos de uma empresa, e a opinião do mercado, a máquina de votação, é muitas vezes míope e irracional. Uma bússola interna forte é essencial para resistir às críticas públicas e manter uma estratégia sólida, especialmente quando é impopular. As flutuações do mercado a curto prazo devem ser ignoradas em favor do valor do negócio a longo prazo. Aplicação no dia a dia. Desenvolvam um cartão de pontuação interno para orientar suas decisões, resistindo à tentação de seguir modas ou reagir ao ruído do mercado a curto prazo. Quando os outros são gananciosos, tenha medo. Quando os outros têm medo, seja ganancioso. Confie na sua própria análise e pesquisa, em vez na opinião da multidão. Capítulo 5. O impulso para pregar. Este capítulo começa a traçar as origens do caráter de Buffett, com foco na história de sua família no Nebraska. Revela que o seu impulso para pregar é um legado familiar, evidente em antepassados que foram ministros e homens de negócios que adoravam dar conselhos. O capítulo descreve o seu avô Ernest como um pilar da cidade que acreditava na poupança e no trabalho árduo. E a sua avó Henrietta como uma mulher devota que sentia uma vocação semelhante para pregar. O pai de Buffett, Howard, era um individualista que valorizava a integridade acima da popularidade, uma característica que influenciou profundamente o próprio cartão de pontuação interno de Warren. Principais lições: os valores de Buffett de poupança, trabalho árduo e integridade estão profundamente enraizados na história de sua família e na cultura do Midwest. O livro enfatiza a importância de aprender com a educação, tanto com exemplos positivos como negativos. O impulso para pregar não é apenas sobre dizer aos outros o que fazer, mas sobre partilhar crenças e princípios profundamente enraizados. Aplicação no dia a dia. Reflita sobre os valores essenciais que lhe foram incutidos pela sua família e cultura. Identifique quais desses valores valem a pena preservar e quais pode precisar ajustar. Abrace a ideia de ser um professor ou mentor, partilhando suas próprias lições duramente conquistadas com os outros. Capítulo 6. A corrida na banheira. Este capítulo detalha a infância de Buffett em Omaha durante a Grande Depressão. A crise financeira de 1929 impactou profundamente sua família, com seu pai, um corretor da bolsa, a perder o emprego e uma parte significativa de suas poupanças.
Este período de dificuldades incutiu em Warren uma aversão vitalícia à dívida e uma profunda compreensão do risco financeiro. O capítulo apresenta a obsessão do jovem Warren com números e seus primeiros empreendimentos, como a venda de pastilhas elétricas e Coca-Cola. Ele descobriu o poder da capitalização num livro da biblioteca, que visualizou como uma bola de neve a crescer enquanto rolava. Principais lições. Os princípios de Buffett de evitar a dívida e o poder da capitalização foram forjados no caldeirão da Grande Depressão. A metáfora da bola de neve é central em sua filosofia, ilustrando como pequenas ações e investimentos consistentes podem levar a um crescimento exponencial ao longo do tempo. A experiência de investir o dinheiro da irmã e perder um pequeno lucro ensinou a importância da paciência e a não vender para um ganho rápido, e a responsabilidade de gerenciar o dinheiro de outras pessoas. Aplicação no dia a dia. Comece a solvar e investir cedo para tirar proveito da capitalização. Evite a dívida, pois pode desfazer o progresso dos seus investimentos. Trate o dinheiro com respeito e lembre-se de que, ainda que pequenas quantidades, consistentemente solvadas e investidas, podem transformar-se numa fortuna. Tenha cuidado com o dinheiro de outras pessoas e compreenda a responsabilidade que daí vem. Capítulo 7. Dia do Armistício. Este capítulo continua a narrativa da infância de Buffett, destacando sua natureza competitiva e orientada para detalhes. Quando criança, ele era fascinado por colecionar e contar, quer se tratasse de números de matrículas ou tampas de garrafas. Adorava jogos competitivos e memorizava factos do seu almanaque mundial. Um momento-chave foi um desastroso desempenho numa assembleia escolar onde ele, a tocar o eco no seu cornetim, ficou paralisado quando o cornetim principal deu uma nota errada. Esta experiência ensinou-lhe que é mais fácil seguir outra pessoa, mas apenas até que ela cometa um erro. Principais lições. A obsessão de Buffett por colecionar e contar números lançou as bases para sua futura carreira em análise financeira. A história da Assembleia do Cornetim ensinou-lhe o valor de ser um líder e não apenas um eco, e a importância de pensar de forma independente para evitar ser apanhado desprevenido pelos erros dos outros. Aplicação no dia a dia. Desenvolva o hábito de colecionar e analisar informações, procurando sempre padrões e detalhes que os outros possam ignorar. Adote um espírito competitivo, mas aplique-o para melhorar a si próprio, em vez de apenas para vencer os outros. Aprenda a liderar e a tomar as suas próprias decisões, em vez de seguir cegamente a de outra pessoa. Capítulo 8. 1000 maneiras. Este capítulo detalha o empreendedorismo adolescente de Buffett e a visão do seu futuro. Ele ganhava dinheiro a vender pastilhas elásticas, Coca-Cola e bolas de golfe restauradas. Um momento crucial foi a sua viagem a Nova York aos 10 anos de idade, onde conheceu Sidney Weinberg, um sócio sênior da Goldman Sachs. O que lhe deixou uma impressão duradoura não foi a grandeza de Wall Street, mas um homem que enrolava charutos na sala de jantar da Bolsa de Valores. A mente matemática de Buffett compreendeu que um homem contratado para um propósito tão frívolo significava que o seu empregador estava ganhando imensas quantias de dinheiro. A experiência solidificou seu desejo de independência financeira. Um livro, 1000 Maneiras de Fazer $1000, alimentou ainda mais a sua ambição, ilustrando o poder da capitalização, que ele comparou a uma bola de neve. Principais lições. A motivação de Buffett para a independência financeira era um meio para um fim: trabalhar para si próprio e controlar a sua própria vida. Ele aprendeu que pormenores aparentemente insignificantes nos negócios podem revelar muito sobre a rentabilidade. O livro 1000 Maneiras de Fazer $1000 introduziu-lhe o conceito crítico da capitalização, que ele visualizou como uma bola de neve e o levou a declarar que seria milionário aos 35 anos. Aplicação no dia a dia. Procure compreender os verdadeiros motores da rentabilidade de um negócio, e não apenas as suas operações superficiais. Dê prioridade à construção de capital no início da vida para tirar partido da capitalização. Trabalhe para sua própria independência, em vez de ser dirigido por outros. Capítulo 9. Dedos de tinta. Este capítulo aborda a fase rebelde de Buffett durante a sua mudança para Washington, D.C., quando seu pai, Howard, foi eleito para o Congresso. As notas de Warren caíram a pique, ele fugiu de casa e envolveu-se em pequenos furtos com seus amigos. Seus pais ficaram arrasados. Um ponto de virada ocorreu quando seu pai, em vez de o castigar severamente,
se limitou a ameaçar tirar-lhe as suas rotas de entrega de jornais, a fonte do seu dinheiro e da sua independência. Esta abordagem não confrontacional teve um impacto profundo em Warren. Também descobriu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que lhe deu um sistema para a interação social e para a capacidade de venda. Principais lições. A crença e o apoio de um pai, mesmo perante a rebeldia, são um poderoso fator de motivação para uma criança voltar ao bom caminho. O livro destaca a importância de encontrar um sistema para o crescimento pessoal e profissional. Para Buffett, os princípios de Dale Carnegie, como não critique, não condene, não se queixe, forneceram uma estrutura para superar sua falta de jeito social e aumentar a sua capacidade de persuasão e de se relacionar com as pessoas. Aplicação no dia a dia. Ao lidar com situações ou pessoas difíceis, concentre-se no problema e no resultado desejado, não na culpa ou no confronto. Se quiser mudar o comportamento de alguém, aborde a motivação central em vez de recorrer a um castigo severo. Invista no autoaperfeiçoamento e nas competências de comunicação para melhorar a sua vida profissional e pessoal. Capítulo 10. Histórias de crimes reais. Este capítulo foca na vida de Warren em Washington, D.C., onde continuou seus empreendimentos e descobriu a sua paixão pelo levantamento de pesos. Sua obsessão pelo culturismo foi alimentada pelo seu ídolo, Uncle Bob Hoffman, e pela celebridade mais impressionante da revista de Hoffman, Abby Pudgy Stockton. Apesar desse fascínio, as atividades físicas de Buffett eram uma forma de autocompetição e não uma atividade social, e ele continuava a ser fisicamente descoordenado. O capítulo também destaca o seu contínuo fascínio por números e a sua utilização das suas rotas de jornais para recolher informações e ganhar dinheiro. A sua primeira declaração de imposto de renda, apresentada aos 14 anos, mostra a sua precoce sofisticação financeira e a sua vontade de contornar as regras, deduzindo seu relógio de pulso e a sua bicicleta como despesas de negócio. Principais lições. Os diversos interesses de Buffett, desde o levantamento de pesos até as suas rotas de jornais, centravam-se todos num impulso competitivo para se destacar e num fascínio por números e sistemas. A história da sua declaração de imposto de renda mostra a sua precoce engenhosidade financeira e a sua tendência para ultrapassar os limites, uma característica que mais tarde seria temperada pelo seu forte código de ética. Aplicação no dia a dia. Encontre formas de transformar hobbies e interesses em oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Não tenha medo de ter uma abordagem criativa para o seu trabalho e finanças, mas garanta sempre que suas ações se baseiam em princípios éticos. Capítulo 11. As regras da pista de corridas. Este capítulo detalha o fascínio de Buffett por handicapping, uma extensão do seu hobby de infância de calcular probabilidades. Ele e o seu amigo Bob Russell ganhavam dinheiro na pista de corridas, abaixando-se para recolher bilhetes premiados descartados que outros tinham deitado fora. Isto ensinou-lhe a procurar o valor onde outros não viam. Quando seu pai foi eleito para o Congresso, o único pedido de Buffett foi ter acesso à biblioteca do Congresso para ler todos os livros sobre handicapping de cavalos, o que lhe ensinou as regras da pista de corridas. Uma regra era: não tens de recuperar o dinheiro da mesma forma que o perdeste, uma lição que aprendeu da forma mais difícil, quando perdeu uma quantia significativa de dinheiro e teve de trabalhar durante semanas para recuperá-la. Principais lições. O estilo de investimento de Buffett está profundamente enraizado na sua experiência como handicapper. A chave é recolher mais informações do que qualquer outra pessoa, analisá-las e agir com base em probabilidades mal calculadas. As regras da pista de corridas ensinaram-lhe a evitar a tentação emocional de perseguir perdas e a tomar decisões com base na lógica e não na emoção. Aplicação no dia a dia. Desenvolva uma vantagem de informação através de uma pesquisa incansável. Separe as reações emocionais da tomada de decisões racionais, especialmente quando enfrentar perdas. Quando estiver numa posição de perder, concentre-se em tomar a melhor decisão para o seu sucesso a longo prazo, e não em simplesmente ficar empatado a curto prazo. Capítulo 12. O desmoronamento. Este capítulo descreve o período depois de Buffett ter se formado em Colômbia. Ele teve de fazer uma escolha entre ficar em Nova York para seguir uma carreira em finanças ou regressar a Omaha. Os seus mentores, o seu pai e Benjamin Graham, aconselharam-no a esperar alguns anos para investir, mas Buffett sentia um sentido de urgência e estava confiante em suas capacidades.
ele decidiu regressar a Omaha para trabalhar na empresa de corretagem do seu pai, um emprego que ele achava difícil e insatisfatório, devido ao conflito de interesses inerente entre a necessidade de um corretor de gerar comissões e os interesses a longo prazo de um cliente. Essa experiência foi um catalisador crucial para que ele criasse a sua própria empresa de investimento no futuro. Principais lições. O capítulo destaca a forte convicção de Buffett nas suas próprias capacidades, mesmo quando isso significava desafiar o conselho dos seus mentores mais confiáveis. Revela as suas primeiras lutas com o modelo de negócio da indústria financeira tradicional e o conflito moral que este apresentava. Este seria um catalisador crucial para ele criar a sua próprio veículo de investimento no futuro. Aplicação no dia a dia. Se um modelo de negócio ou uma carreira apresenta um conflito fundamental com seus valores, encontre um caminho diferente. Sempre procure alinhar os seus interesses com os dos seus clientes ou parceiros para uma relação mais ética e duradoura. Confie no seu próprio julgamento e esteja disposto a seguir um caminho diferente se for o mais adequado para você. Capítulo 13. O desmoronamento. Este capítulo narra a transição de Buffett de um adolescente rebelde para um jovem determinado. Depois de ser rejeitado por Harvard, ele matriculou-se em Columbia Business School, onde estudou com seus heróis intelectuais, Benjamin Graham e David Dodd. A filosofia de investimento de Graham, aprofundada no seu livro O Investidor Inteligente, revolucionou a visão de Buffett para o mercado de ações. Ele aprendeu que as ações são a posse de um pedaço de uma empresa, e não apenas papéis com preços voláteis. Os conceitos de margem de segurança e de Mr. Market tornaram-se os pilares da sua filosofia de investimento. Principais lições. O investimento é um exercício de pensamento independente e não de adivinhação. A margem de segurança é a principal salvaguarda de um investimento, garantindo que o valor de uma empresa é significativamente superior ao seu preço de mercado. O conceito de Mr. Market ensina a não se deixar levar pelas emoções do mercado, mas sim a aproveitar as oportunidades criadas pela sua irracionalidade. Aplicação do dia a dia. Antes de tomar uma decisão de investimento, certifique-se de que o preço é significativamente inferior ao valor intrínseco. Aprenda a separar as suas emoções das suas decisões financeiras. Procure oportunidades quando o mercado está em pânico e a vender por medo, e não quando todos estão eufóricos e a comprar por ganância. Capítulo 14. Os pormenores. Este capítulo descreve a vida de Buffett depois de ser rejeitado por Benjamin Graham para trabalhar na sua empresa. Ele regressou a Omaha, casou-se com Susie Thompson e começou seu próprio negócio de corretagem, a Buffett Falk. Apesar da sua capacidade de analisar ações, teve dificuldade em vendê-las, uma vez que sua falta de jeito e seu estilo pouco convencional o tornavam pouco credível para clientes abastados. No entanto, sua paixão por ensinar fê-lo aceitar um cargo de professor noturno na Universidade de Omaha, onde transmitiu os princípios de Graham aos seus alunos. Principais lições. O sucesso de Buffett baseou-se na sua capacidade de encontrar valor onde outros não o viam. Ele percebeu que, para ser um investidor de sucesso, não era necessário ser um vendedor talentoso. Ele preferiu ser um professor, transmitindo seu conhecimento e filosofia de investimento de uma forma clara e concisa. Aplicação no dia a dia. Sua paixão por ensinar foi o motor da sua carreira. Identifique seus pontos fortes e aproveite-os para o seu sucesso. Para Buffett, o ensino era uma forma de reforçar os seus próprios conhecimentos e de construir a sua reputação. Capítulo 15. O plano de crescimento. Neste capítulo, Buffett, com cerca de 26 anos, decide iniciar seu próprio negócio de gestão de capital, a Buffett Associates Ltd., com o apoio de familiares e amigos próximos. Ele estabeleceu regras claras para os seus parceiros, incluindo a total autonomia para tomar decisões de investimento e uma estrutura de remuneração alinhada com os seus interesses. Ele prometeu nunca decepcionar os seus parceiros e concentrar-se em fazer crescer a sua bola de neve. A sua determinação em não se tornar um mero prescritor e em criar uma empresa baseada nos seus princípios de investimento levou-o a deixar Nova York e regressar a Omaha, a sua cidade natal. Principais lições. A importância de alinhar os interesses entre o gestor e os investidores. Buffett provou que a criação de uma empresa baseada na confiança e nos princípios éticos pode ser a melhor receita para o sucesso a longo prazo.
Ele também mostrou que o crescimento de uma empresa pode ser mais eficaz a partir de uma base local, com uma rede de contatos fiável, do que a partir de um centro financeiro como Nova York. Aplicação no dia a dia. Ao iniciar um negócio ou um projeto, alinhe os seus interesses com os dos seus parceiros. Estabeleça regras claras e uma comunicação transparente para construir uma relação de confiança. Lembre-se de que, por vezes, é mais importante estar perto da sua comunidade e das pessoas em quem confia do que estar no centro das grandes cidades. Capítulo 16. O segredo da alavancagem. Neste capítulo, explora-se a forma como Buffett utilizou sua astúcia e sua rede de contatos para expandir sua empresa, a Berkshire Hathaway. Ele descobriu que a melhor forma de gerar capital era utilizar os lucros de uma empresa para financiar a aquisição de outras empresas, o que chamou de alavancagem. Com a Berkshire, ele adquiriu empresas com float, ou seja, dinheiro pago pelos clientes antes das empresas terem de pagar suas próprias contas. Isso deu a ele um fluxo de caixa constante que podia ser investido para gerar lucros ainda maiores. A sua aquisição de National Indemnity Company foi um exemplo perfeito desta estratégia. Principais lições. O float é a chave para o sucesso. O dinheiro proveniente dos clientes pode ser utilizado para gerar lucros, criando um ciclo virtuoso de crescimento. O investimento em empresas com o float elevado, como as companhias de seguros, permite o crescimento do capital sem ter de recorrer a empréstimos. Aplicação no dia a dia. Ao investir numa empresa, analise o seu modelo de negócio e veja se existe um float. Procure empresas que tenham fluxo de caixa constante e que possam utilizar esse dinheiro para gerar ainda mais lucros. Capítulo 17. O lado a ter em conta. Este capítulo centra-se na forma como Buffett utilizou sua inteligência para se destacar no mundo dos negócios. Sua obsessão por encontrar cigar butts, empresas com ativos mais valiosos do que o seu preço de mercado, levou-o a adquirir uma série de empresas de pequeno e médio porte, como a Western Insurance e a Union Street Railway. Sua estratégia consistia em concentrar seus investimentos nas empresas mais baratas, com a certeza de que o mercado acabaria por reconhecer seu valor. O seu sucesso foi tão notável que se tornou o menino de ouro da Graham Newman, a empresa de Benjamin Graham, seu antigo mentor. Principais lições. O investimento em cigar butts é a forma mais segura de gerar lucros com o mínimo de risco. A concentração de capital nas melhores oportunidades de investimento é mais eficaz do que a diversificação excessiva que dilui os lucros. Aplicação no dia a dia. Dedique-se a encontrar empresas com ativos mais valiosos do que o seu preço de mercado. Invista seu tempo e seu capital nas empresas em que mais confia. Seja o mais eficiente e o mais rápido possível na sua análise e aproveite as oportunidades que o mercado lhe oferece. Capítulo 18. A bola de neve a rolar. Este capítulo descreve como a bola de neve de Buffett começou a rolar com a aquisição da Berkshire Hathaway. Em 1962, Buffett comprou ações da Berkshire, uma empresa têxtil em dificuldades, com o objetivo de vendê-las por um lucro. Mas o CEO da Berkshire, Seabury Stanton, tentou trapacear Buffett em um acordo, o que o enfureceu e o levou a comprar a empresa por inteiro. Foi a sua primeira experiência de aquisição e gestão de uma empresa, e, apesar da Berkshire ser um charuto encharcado, Buffett conseguiu transformá-la em uma holding que viria a adquirir outras empresas. Principais lições: a paciência e a determinação são a chave para o sucesso. Buffett provou que a gestão de uma empresa em dificuldades pode ser rentável se for utilizada como plataforma para adquirir outras empresas. A sua experiência com a Berkshire ensinou-lhe a importância de adquirir empresas com um fosso econômico, ou seja, uma vantagem competitiva duradoura. Aplicação no dia a dia: não descarte empresas em dificuldades, pois elas podem ser oportunidades de investimento. Analise a sua gestão e a sua capacidade de se adaptar. Se for um empresário, procure empresas com um fosso econômico, que as proteja da concorrência e lhes permita gerar lucros a longo prazo. Capítulo 19. O jogo da paciência. Este capítulo centra-se na aquisição da National Indemnity, uma empresa de seguros que se tornou o motor do crescimento da Berkshire. Em 1967,
Buffett comprou a National Indemnity por 8,6 milhões de dólares, um preço elevado para a altura, mas que valia o investimento. O seu fundador, Jack Ringwald, era um mestre na gestão de riscos e na geração de float, o que deu a Buffett um fluxo de caixa constante para financiar suas aquisições. A National Indemnity tornou-se a joia da coroa da Berkshire, o que a transformou numa holding de seguros e foi o ponto de virada na carreira de Buffett. Principais lições: o investimento em empresas com um float elevado, como as companhias de seguros, pode gerar um crescimento exponencial do capital sem ter que recorrer a empréstimos. A sua aquisição da National Indemnity ensinou-lhe a importância de ter um motor no seu negócio, que gere um fluxo de caixa constante e previsível. Aplicação no dia a dia: ao investir numa empresa, analise o seu modelo de negócio e veja se existe um float. Procure empresas que tenham um fluxo de caixa constante e que possam utilizar esse dinheiro para gerar ainda mais lucros. Capítulo 20. A ascensão de um ícone. Este capítulo descreve a forma como Buffett se tornou um ícone do mundo dos negócios. Depois de se casar com Astrid Manx, sua nova companheira, Buffett começou a utilizar a sua reputação para influenciar o mercado e a política. Ele apoiou o candidato presidencial democrata Eugene McCarthy e criticou a Guerra do Vietnã, o que lhe deu uma notoriedade nacional. Ele também se tornou um salvador de empresas em dificuldades, como a Salomon Brothers, o que lhe deu uma notoriedade ainda maior. A sua reputação de honestidade e de integridade fê-lo ser comparado a um santo no mundo dos negócios, o que lhe deu uma enorme influência. Principais lições: o sucesso de Buffett baseou-se na sua capacidade de se adaptar. Ele percebeu que, para ser um líder de sucesso, não bastava ser um bom investidor, ele tinha que ser um líder de pensamento, de influenciar o mundo dos negócios e a sociedade. A sua reputação de honestidade e de integridade tornou-o um símbolo de uma nova era, e o seu nome passou a valer tanto quanto o seu dinheiro. Aplicação no dia a dia: a sua reputação é o seu bem mais valioso, proteja-a. Se é um empresário, utilize a sua reputação para influenciar o seu negócio e a sua comunidade. Seja um líder de pensamento, partilhando os seus conhecimentos e a sua filosofia de forma a construir uma relação de confiança com os seus clientes e parceiros. Ideia principal do livro. The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life é uma biografia cativante que narra a vida de Warren Buffett. O princípio central da sua vida e carreira é a metáfora da bola de neve. Pequenos esforços e investimentos, quando aplicados de forma consistente ao longo de um longo período, capitalizam-se e geram resultados massivos. Isso é verdade não só para a riqueza, mas também para conhecimento, reputação e crescimento pessoal. O livro enfatiza a importância de um cartão de pontuação interno, um código de ética pessoal que dá prioridade à integridade sobre a opinião pública. Mostra como a abordagem disciplinada, racional e não emocional de Buffett ao investimento, aperfeiçoada desde a infância, lhe permitiu ver o valor onde os outros viam apenas o risco, permitindo-lhe construir um império de negócios baseado nos princípios do seu mentor, Benjamin Graham. O livro é um testemunho do poder da paciência, do foco e de um compromisso firme com princípios intemporais. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.